fazer uma tradução visual dos elementos de um produto, seja um filme, um seriado, uma peça de teatro, uma exposição de quadros, e você traduzir semioticamente esses elementos para palavras. Então, nesse termo, a audiodescrição se enquadra como uma modalidade de tradução. Mas antes de falar em o que é a audiodescrição, queria contar para vocês um pouquinho a história de como eu e o Luigi começamos a trabalhar junto nessa área. Isso. Bom, inclusive começou aqui, foi aqui mesmo na Campus Party, há 2 anos atrás, primeiro ano aqui no AMB, era 2012, e ano passado tinha um pessoal, não sei se vocês estavam aqui, né? Teve o Cubo Geek, que era uma área onde a galera gravava podcast, e no meio dessa galera tinha o Lucas Adaeli e a Sara Marques. Os dois são cegos, deram entrevista para todo mundo, acabei fazendo amizade com eles. No penúltimo dia de Campus Party, a gente estava indo pro cinema assistir Star Wars Episódio 1 em 3D. E eis que na saída a gente encontra com a Sara. E a Sara tava perdidaça. Perdida, sem ninguém junto, sem ter o que fazer no último dia de Campus Party. Imagina. E daí, tipo, o segurança não sabia nem como levar, não sabia o que direcionar, não sabia o que fazer. E eu encontrei com ela e falei, e aí, Sara, tudo bem? Ela, putz, ainda bem que eu te encontrei, tô perdidaça aqui. Eu falei, bora no cinema com a gente. Aí lá, mesmo se fosse... Exposição de quadros, ela tinha ido. Exatamente, eu falei, bora. Chegou lá, eu sentei do lado dela e audiodescrevi o filme inteiro. Junto com o filme ainda, quando a gente chegou lá, o professor Mauri do Year Geeks ainda falou, o filme é legendado. Aí eu falei, não, tá bom, dou um jeito. Aí eu, além de descrever todas as cenas, eu ainda fui fazendo uma leitura das legendas para ela poder saber o que se falava. Isso tudo de maneira totalmente intuitiva, sem nunca ter tido treinamento ou... Eu não sabia nem o que era, audiodescrição, não sabia nem que tinha essa palavra. E no dia seguinte, ela adorou, falou para todo mundo, nossa, melhor audiodescrição que eu já ouvi. Eu falei, o que é isso? E eis que por causa disso eu comecei a pensar, voltei na Campus Party, voltei pra casa, eu falei, caramba, dá pra fazer um negócio legal. E eu resolvi começar a trabalhar transformar isso em um podcast. Aí eu criei o Legenda Sonora. Aí um belo dia eu tô na minha casa, eu já era amigo do Lucas e da Sara há um bom tempo, já conversava bastante com eles. O Lucas, até inclusive brotherzão meu de longa data. Conversando com a Sara, ela me contou dessa história. Um belo dia eu tô lá em casa, tô no Facebook, uma inbox de Diego de Oliveira, dizendo, olha, eu tô com um projeto chamado Legenda Sonora, onde eu pretendo distribuir áudios de filmes clássicos do cinema, com audiodescrição, com as opções de você ter o filme dublado e audiodescrição, ou legendado e audiodescrição num canal de áudio e no estéreo, do outro lado do áudio, as legendas narradas. Eu achei a ideia genial, falei, cara, vamos fazer isso com certeza, o que você precisa de mim? Falou, para começar eu preciso de um áudio de você, do Lucas e da Sara, apoiando a ideia. Fizemos esse áudio, e esse áudio era porque o Luigi tinha inscrito. Cabo, tu não viu, mas meu PC deu tela azul. Tá bom. Mas já tô religando. A áudio descreve a tela azul pra mim. E aí é o seguinte, a gente começou a conversar sobre isso, o Luigi montou um projeto no Legenda Sonora. E graças a um amigo meu, inclusive, que eu não tinha ideia do nome. Eu falei, pô, o que pode valer, o que pode valer? Aí um dia eu tava bêbado numa festa, um amigo meu, pô, pode ser Legenda Sonora. Eu falei, cara, muito obrigado. E ficou. E aí, um belo dia, tamo lá, o Luigi fala, tô escrevendo Legenda Sonora no podcast Talent Show do YouPix. No YouPix 2012, né? Isso, não, 2012. Foi 6 meses de diferença. Daí chegou no YouPix, Luigi escreveu o projeto dele no podcast Talent Show, concorreu com uma galera, concorreu inclusive com um podcast de ex-Big Brother e ganhou. Ficou em primeiro lugar, ganhou uma consultoria
isso e eu passei, a partir daí, a me interessar por essa área da audiodescrição. E foi quando eu comecei a pesquisar um pouco mais a respeito e ver o que tinha audiodescrição. Porque assim, gente, a audiodescrição é um dos recursos de acessibilidade mais geniais que tem na vida de um cego. Porque ele coloca você em pé de igualdade com seus amigos para discutir seriado, para discutir série, para ir no teatro. E o grande lance da audiodescrição não é ela te incluir no conteúdo, mas ela te incluir na experiência de uso do conteúdo. Como no dia que o Luigi levou a Sarah para assistir Star Wars, ele incluiu ela não só no conteúdo de Star Wars, até porque, convenhamos, o episódio não é uma bosta. Mas o ponto é, o Luigi incluiu a Sarah na experiência de ir com os amigos no cinema. E isso é uma coisa que o cego vidilema não tem. Assim como a experiência do seriado, da peça de teatro. Foi aí que eu comecei a me interessar no assunto e comecei a puxar um pouco disso para minha área de atuação, que é a área de tradução. Sou formado em letras, tenho mestrado em teoria da literatura. E começou a me interessar, procurar saber sobre a audiodescrição de histórias em quadrinhos, que sempre foram uma das minhas mídias favoritas, quando eu enxergava. Como eu disse, eu sou cego há 10 anos, fiquei cego com 22 em decorrência de um acidente. Conta melhor, se puder. Pode? Do acidente? Não, conta como você ficou cego. Em 140 caracteres, tu quer contar? Em 140 caracteres, quando um médico diz pra você uma coisa, você obedece o médico, porque ele sabe o que vai acontecer se você fizer, você não sabe. Você não obedece o médico, você faz o que ele diz pra você não fazer, acontece o que ele fez medicina, você não. Essa é a diferença. Fiquei cego basicamente por teimosia pura e não seguir recomendações médicas. Então não é pra ter dó. E aí, o lance é, eu tinha muito consumo de mídia de quadrinhos e sentia muita falta desse consumo. Eu mantive meu consumo de quadrinhos depois de cego, sempre com a ajuda de amigos que se dispunham a sentar e falar, meu, comprei um gibi novo aqui, vou ler agora, quer que eu leia você também? Pô, certeza, claro que quero, lê aí. Nessa brincadeira, depois de cego, eu li os 28 volumes do Lobo Solitário. Dá mais ou menos umas 8.300 páginas de mangá. Eu li Sandman, muita coisa, depois de cego. E aí me bateu na cabeça. E audiodescrição de quadrinhos? Será que tem? Será que existe? Aliás, porque não é todo mundo que tem um amigo que gosta de quadrinhos também, que nem você. Exatamente. Eu pensei, audiodescrição de quadrinhos. Tem? Não tem? Porque a audiodescrição de seriados, de filmes, peças de teatro, exposições, por mais ainda iniciante que a coisa esteja, já tem. E se você tem fluência em língua inglesa, aí já tem muito mesmo. Você tem repositórios em língua inglesa de audiodescrição, como assim? Eu assisti o Hobbit 2, audiodescrito em inglês, 10 dias depois do lançamento dele em cinema. Já tinha uma audiodescrição? É, porque é o seguinte, começou foi na Inglaterra, né? Foi na Inglaterra, começou? Japão. No Japão mesmo? Japão. Caramba, olha aí, não informação que eu descobri no palco. O Japão é pioneiro em audiodescrição no mundo. A primeira vez que um conteúdo audiovisual foi transmitido em televisão aberta com a audiodescrição simultânea para cegos foi no Japão em 1973. E aqui no Brasil foi de 2011 para 2012 agora. No festival... Foi um pouco antes, na verdade. Você está falando do DVD, né? Não, na televisão. Na televisão, o DVD foi em perfeito. 2006. Perfeito. Na televisão, a primeira audiodescrição simultânea foi a propaganda da Avon. Natura, meu Deus, olha a Avon me matando. Que coisa horrível. A propaganda da Natura foi um case bem conhecido na época, que era uma propaganda Natura, um banho de alguma coisa. Isso, eu tinha esquecido dessa parte. Não sei se vocês viram, é daquele menininho que usa óculos e fala que a mãe dele briga. E daí todo mundo ri dele. Aí quando ele chega em casa, ela passa o perfume e o perfume cai do óculos dele e ele vê ela brilhando. É um comercial lindo, muito bem feito e com a audiodescrição ficou ainda melhor. Foi a primeira peça de publicidade brasileira a ser audiodescrita
ensaio sobre a cegueira e Seguindo pelo Nosso Lar. São atualmente os 3 únicos DVDs que você encontra em locadora mesmo, que nas opções de áudio, uma delas é faixa de audiodescrição. Mas assim, como é que começou aqui no Brasil? Primeiro começou com um projeto, começou em 2001, um projeto para ter audiodescrição na televisão brasileira, com ideia de, no mínimo, 20 horas semanais. Começando com 2 horas semanais e planejado para ser expandido para 20 horas até não lembro qual ano. Tá para até 2020. Algo assim, mas essa data já foi tão prorrogada que é até difícil falar nela hoje. Não, na verdade, então, foi um projeto de lei lançado em 2001. Tava para acontecer em 2006, faltando alguns dias para encerrar. Eles entraram com um recurso falando que as televisões estavam mudando, estava virando digital, ninguém estava preparado, teria que mudar. Aí foi aceito o recurso, passou. Aí em 2011 se tornou realmente obrigatório. Não quer dizer que todos os canais façam. No SBT tem Chaves. Na verdade, então, ainda não é obrigatório. As televisões ainda não podem ser sancionadas por não oferecer isso. Isso é um grande problema que tem a ver com o Ministério das Comunicações, tem a ver com interesses de emissoras, tem a ver... As emissoras usam um argumento bastante falho, bastante furado, que é o da baixa quantidade de profissionais de mão de obra especializada em audiodescrição no Brasil. Eu conheço uns 20 audiodescritores, principalmente no Brasil, estão todos esperando essas emissoras ligar para eles e dizer: olha, a gente tem trabalho aqui para vocês. Então, o grande problema é as emissoras ainda não entendem a necessidade dessa acessibilidade de conteúdo e ainda não entendem o público consumidor. Elas estão perdendo, excluindo os 2 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência visual, de acordo com o último censo do IBGE. Então, esse processo ainda está engatinhando, ainda a gente está começando, sedimentando o caminho da audiodescrição no Brasil ser uma realidade como é em Londres, por exemplo, onde 10% das salas de cinema de Londres já tem audiodescrição em todos os filmes exibidos. Em qualquer filme que eu for assistir, eu posso sentar na minha cadeirinha lá, pegar o foninho de ouvido e eu estou ouvindo com audiodescrição. Isso em Londres é uma lei, a coisa já está bem assentada. Aqui a gente ainda está pavimentando esse caminho, aqui começou bem bastante, mas já tem alguns resultados. Aí em 2011 falou, tá, agora vai rolar. 2 horas semanais obrigatórias. Semanais, não é 2 horas diárias, 2 horas semanais. 7 dias de semana, 24 horas por dia. Quer dizer, 2 por semana. Imagine se assistindo 2 horas de televisão por semana e o resto da semana você não pode ver TV. É um problema. Essa questão da acessibilidade, gente, é tão séria isso. Eu e o Luigi preparamos aqui uma apresentaçãozinha, um videozinho. Um filminho, um videozinho. Para mostrar para vocês como uma audiodescrição determina a compreensão ou não compreensão, a participação ou não participação de um grupo enorme de pessoas em dado contexto cultural. Esse vídeo em questão, ele ficou bastante conhecido na internet há um tempo atrás, é um stop motion, mas antes de mostrar o vídeo em si, a gente queria apresentar para vocês só a parte desse vídeo, só um trecho dele, que o cego é capaz de perceber sem a audiodescrição. A gente não vai passar ele inteiro para não demorar demais, mas a gente vai passar essa parte primeiro aí, um pedaço para vocês verem quanto dá para você depreender de um vídeo só pelo áudio dele. O vídeo tem 2 minutos. Então vamos lá. Só o áudio para vocês agora, do jeito como eu percebo o vídeo se não tiver audiodescrição. Tá gostando?
bonitinha, né, gente? Bonitinho. Gostou do filme? O que vocês acharam do filme? Vocês gostaram da história? Acharam legal os personagens? O cenário é muito legal, sabe? Bonito, né? Gostaram? É Pois lindo. é. Foi o que eu pensei quando eu assisti isso a primeira vez. Falei, nossa, que história, hein? Aí agora, vou mostrar pra vocês efetivamente o que é uma audiodescrição de conteúdo aplicado. A gente cortou, o vídeo tem 2 minutos, a gente cortou agora no comecinho, porque vocês iam ficar só escutando música. Porque o filme tem basicamente 2, 3 momentos de sonoplastia e o resto é só música parada. Agora a gente vai passar ele inteiro, só o áudio de novo, sem a imagem, mas com a audiodescrição. Eu queria pedir para que vocês fizessem um exercício de fechar os olhos e ouvir a audiodescrição e tentar construir esse cenário na cabeça de vocês agora. O urso e o coelho. Era uma vez um animal que nunca tinha visto no Natal. No céu, ao fundo, pássaros. A tela desce, árvores, floresta. Um grande urso marrom caminha com um coelho cinza em suas costas. Ele para, senta e olha para cima. O coelho desce, acaricia suas longas orelhas e também olha. Do céu surge um pequeno floco de neve que cai no nariz do urso. O coelho baixa suas orelhas e demonstra tristeza. O urso boceja e se espreguiça. Ambos voltam a olhar para cima. A tela sobe. O urso e o coelho avistam ao longe uma grande árvore com alguns animais em volta. O coelho saltita pelo gramado levemente coberto por neve. E o urso vem logo atrás, a passos lentos e pesados. Quando chegam, pássaros, veados, raposas, corujas e outros animais estão juntos, enfeitando a grande árvore. O urso fecha os olhos, boceja, vira as costas e começa a andar. O coelho percebe e baixa suas orelhas. O urso para, olha para trás e vai embora, deixando o coelho com os olhos marejados. O urso atravessa o riacho pisando em um tronco e dorme em sua caverna. Dia, noite, os dias passam e ele continua dormindo. Em uma noite à luz do luar, o coelho atravessa o rio, agora congelado, segurando algo em sua boca. Ele para em frente à caverna, deixa uma caixinha vermelha com fitas verdes no chão e vai embora. Ao amanhecer, diversos animais trocam presentes embaixo da árvore. Um casal de texugos dão para uma raposa filhote um embrulho com uma pequena bola. Ele brinca. O coelho observa e baixa a cabeça, triste. Todos param e olham em uma única direção. O urso aparece, fica de pé e olha maravilhado os outros animais e a grande árvore, completamente decorada e brilhando com a luz do sol. O coelho, com os olhos marejados, sorri, enquanto o urso caminha ao encontro dos animais, que também lhe oferecem presentes. Na caverna, o presente embrulhado revela um despertador analógico. Todos estão juntos ao redor da árvore. Surge a frase: dê a alguém o Natal que ele nunca irá esquecer. Ela sobe, John Lewis, na loja online. Eu não sei de vocês, mas eu acho esse filme muito bonito com a audiodescrição. A diferença entre ser só uma música e ser um dos curta-metragens mais bonitos que eu assisti na vida é você ter o elemento da audiodescrição em cima. Esse elemento da audiodescrição, acho interessante dizer, como esse curta-metragem ele é totalmente mudo, não há diálogos, então a audiodescrição aqui pode ocupar todo o espaço do som do filme. O que não acontece num filme que tem diálogos, que tem falas. Num filme com diálogos, com falas, a audiodescrição busca sempre colocar-se no silêncio do filme, entre os diálogos, nunca atropelando uma fala, uma conversa, para não comprometer a compreensão do filme e nem para saturar o áudio. Exato. Nesse caso, como a gente tem um filme totalmente silencioso e cheio de elementos visuais, acabou sendo necessário, pela especificidade da obra, você ter uma audiodescrição constante, onde ela fica falando o filme todo. Exato. Porque é o seguinte, quando um filme é falado, que acontece na maioria das vezes, você não pode esticar o filme. O filme tem que estar exatamente no mesmo tempo. Até porque o que a gente está querendo não é tornar exclusivo um filme para o cego, é fazer com que ele possa assistir junto com outras pessoas. A palavra-chave é inclusão, não é integrar, não é o cego poder assistir o filme, é o cego poder sentar com seus amigos que enxergam para assistir o filme todo mundo junto. Esse é o lance. Mais ou menos do jeito como o coelho deu um jeito de incluir o urso na brincadeira, a ideia da audiodescrição é
você poder incluir o cego na brincadeira. Agora, a gente tem para vocês, finalmente, que, afinal de contas, não é porque eu não enxergo que vocês não vão poder ver o filme, a gente trouxe o vídeo original, sem a audiodescrição, com o áudio original, o vídeo. Quem enxerga diz que é um dos stop motions mais impressionantes que já foi feito. Queria que vocês assistissem agora e considerassem o quão próximo da audiodescrição isso é e o quanto vocês acham que uma pessoa que ouviu a audiodescrição apenas poderia sentar e conversar com vocês sobre o filme que acabaram de assistir. Vamos lá? Gostaram? Bonitinho, né? Bem melhor do que só com a música, né? Agora sim tem personagens, agora sim tem uma história, agora sim dá pra se emocionar no final da história. Essa é a diferença para quem não enxerga entre um conteúdo audiodescrito e um conteúdo não audiodescrito. É a diferença entre você poder absorver o conteúdo ou não. E Infelizmente aqui no Brasil ainda é novo, mas há uma possibilidade gigantesca de crescer. Porque é o seguinte, até pouco tempo atrás o cinema ele era analógico. Então como é que normalmente é feita uma audiodescrição dentro das salas do cinema? Quem estava na palestra do Bruce Dickinson ou esteve em alguma palestra que alguém falava outra língua que você não entenderia? Quem esteve? Então, tem um equipamento, tem um equipamento chamado tradutor simultâneo, que é praticamente a mesma coisa, o mesmo equipamento usado numa audiodescrição de cinema. No caso, quando ele fala outra língua, o tradutor está numa cabine fechada, só ouvindo o áudio dele para não ter problema nenhum de som externo atrapalhando, e ele vai traduzindo ali naquele momento. As pessoas que têm o equipamento colocam fone de ouvido e vai entendendo o que ele vai falando. Com o cinema, no caso do analógico, são colocadas cabines no fundo do cinema. O audiodescritor já escreve um roteiro com todas as falas que ele tem que falar a cada momento do filme, já prepara com o filme que ele assistiu naquela sala de cinema, e quando vai passando o filme, ele vai falando, lendo e audiodescrevendo o filme naquele exato momento. Por que naquele exato momento?
fone de ouvido e não algo gravado. Porque em cada cinema o filme tem um tempo diferente. São milésimos. Por mais que a variação seja de centésimos de segundo, faz diferença depois que você correu 2 horas de filme e foi acumulando esses centésimos, até no final do filme você tem um desalinhamento de 1 ou 2 segundos da fala com o áudio. Então, quem dera, teve uma audiodescrição que eu estava fazendo, que eu peguei um filme, peguei em um lugar e peguei um filme em outro. Deu diferença de 5 minutos no final. Só acumulando centésimos de segundo, no final bate 5 minutos de espaço entre o que está acontecendo e a audiodescrição. Então, o analógico tem esse problema de ele depender de um ritmo variável de exibição, enquanto o digital, que tem cada vez mais ocupado o espaço das salas, tem a vantagem de trabalhar com canais de áudio digital que podem ser facilmente substituídos ou trocados, que para termos de audiodescrição é o que a gente precisava. E o cinema digital tem essa. Todos os filmes têm exatamente o mesmo tempo. Exato. Então, muito mais fácil. Então, assim, projeto nosso hoje. Eu estou atualmente trabalhando no doutorado em Educação Especial na Federal de São Carlos, propondo um método que dê conta de traduzir visualmente quadrinhos para uso na educação especial com crianças cegas. Porque eu percebo o seguinte, há uma tendência na educação atual para você buscar a inclusão da pessoa com deficiência em sala de aula. Você não tem mais uma escola de cegos, você não tem mais uma escola de surdos, você não tem mais uma sala especial para os alunos cegos ou surdos ou cadeirantes na escola. Mas você ter condições de colocar todo mundo na mesma sala, convivendo com o mesmo conteúdo. Só que essa tendência, eu percebi, esbarrava na hora que o professor ia usar uma história em quadrinhos como material pedagógico. E a gente sabe que quadrinhos e tirinhas são material pedagógico de linguagem dos mais usados. Nossa, muito mais usados. E é nessa hora que o aluno cego fica excluído, ou depende de outra pessoa para sentar e ler para ele, o que também não é legal, porque nem sempre tem alguém com paciência, nem sempre você quer precisar de outra pessoa. Às vezes você só quer fazer o que quem enxerga faz, você só quer sentar num canto quieto e ler o seu gibi. Eu comecei Eu comecei a pesquisar a respeito disso, eu descobri que não havia nenhuma iniciativa sistemática de audiodescrição de quadrinhos no Brasil e propus um projeto de pesquisa. Atualmente esse projeto já está se derivando para a construção de um aplicativo para tablets, que eu estou trabalhando nisso, onde você teria o mesmo aplicativo de leitura de quadrinhos com desenho universal. O que isso significa? Que vocês que enxergam iam usar esse aplicativo para ler o seu quadrinho normalmente. E eu que não enxergo ia usar o mesmíssimo aplicativo, porque ele teria uma opção em que eu vou varrendo os quadros na tela do tablet com o dedo e ele vai me dando a descrição de quadro por quadro conforme eu ponho o dedo neles. Isso já dá para o cérebro a capacidade de fazer duas coisas que quem enxerga faz enquanto lê o quadrinho. A primeira é a capacidade de você sentir a diagramação da página sem ninguém ter que explicar para você. Um dos fundamentos da audiodescrição é descreva aquilo que você vê, não aquilo que você entende. O entendimento tem que ser do cérebro. Assim como você assiste uma obra e a sua cabeça entende os elementos, o cérebro tem que fazer a mesma coisa. Você não tem que dar para ele a interpretação do texto. Você tem que dar para ele o texto e deixar a inteligência ou a burrice dele interpretarem como quiser. Senão você não está fazendo a inclusão, você está fazendo assistencialismo. No caso da diagramação dos quadros, o problema teórico que eu enfrentei no começo foi: em que tipo de história é necessário descrever a diagramação? Numa história da Turminha da Mônica, eu preciso explicar a diagramação dos quadros? Talvez não. Mas no Lobo Solitário, ou no volume 7 do Watchmen, Terrível Simetria, a diagramação está contando a história. Se você não souber ela, você está perdendo uma parte importante da narrativa. Então, a partir daí, eu resolvi isso dizendo: não vamos descrever a
diagramação para o cérebro. Vou trabalhar com um sistema de toque em tela de tablet, ele vai sentir a diagramação, ele vai sentir como os quadros estão e ele vai interpretar se aquilo quer dizer algo ou não. Outro problema que a gente resolveu com essa questão do aplicativo, esse aplicativo está em desenvolvimento ainda. Infelizmente ele ainda não está disponível. Outro problema que a gente desenvolveu com ele e resolveu com ele foi o quanto eu audiodescrevo. A primeira iniciativa minha e do Luigi em trabalhar a audiodescrição de quadrinhos está sendo agora com o retorno dos Combo Rangers, do Fábio Yabu. A gente entrou em contato com ele ainda na época do crowdfunding e conversamos, ele adorou a ideia, falou, cara, vai que vai, toma aqui o esboço do storyboard para vocês já irem, sabe, trabalhando antes do lançamento. A gente está produzindo isso e uma das primeiras coisas que a gente esbarrou foi o quanto de um quadrinho a gente descreve. Porque o cinema tem uma característica muito peculiar. O cinema impõe um ritmo sobre audiodescrição. Então, você não pode enrolar demais, porque a cena está correndo. Você não pode ficar para trás. A gente percebeu logo no começo dos Combo Rangers na audiodescrição o quê? Quadrinhos não têm um ritmo. Você vê na velocidade que você quer. Exato. E aí, o quanto a gente dá de audiodescrição em cada quadro? Até onde, ao quão fundo a gente vai? Porque vocês sabem, gente, se eu pegar um quadro complexo de um desenhista, sabe, renomado, um Alex Ross, um Kurt Busiek, um Simon Bisley, o que vai acontecer? Eu posso passar 1 hora descrevendo um quadro se eu quiser. Tem material para isso ali. Mas aí você cria o seguinte problema. A minha perspectiva de pesquisa para audiodescrição de quadrinhos é educacional, porque é a minha área de formação, eu sou professor de profissão mesmo. Então eu sempre tenho essa perspectiva educacional. E aí vem o problema. Se a gente vai incluir o cego na atividade de leitura de quadrinhos, na sala de aula, a gente vai incluir a criança cega com as outras, então a gente tem que cuidar para que o tempo que ela gaste lendo a audiodescrição, ouvindo a audiodescrição, seja mais ou menos equivalente ao que uma criança vai gastar, que as outras crianças gastarão lendo. Senão ela vai ficar para trás, senão elas vão ter que esperar o cego, e não é para isso que a audiodescrição está aqui. É justamente para incluir, para colocar todo mundo no mesmo patamar. A gente resolveu isso com o seguinte modelo, ou estamos resolvendo com o seguinte modelo. Quando você coloca o dedo sobre um quadro na tela de toque do tablet, ele vai te dar uma audiodescrição breve, rápida, sucinta, apenas com quais elementos de personagem e cenário estão na tela, estão no quadro, e quais os diálogos daquele quadro, e só. Mas se você mantiver o dedo na tela por mais um pouco, entra uma segunda audiodescrição complementar, essa sim, detalhando tudo o que tem no quadro. Por que isso? Questão de opção. Exato, porque aí eu dou para a pessoa cega a mesma escolha que vocês que enxergam têm quando leem. Que escolha é essa? A escolha de eu vou ler rápido os quadros que eu quiser ler rápido, mas se eu quiser me deter em um quadro para saber todos os detalhes dele, eu posso. Então, assim como vocês, nesse formato, eu posso pegar um Lobo Solitário e fazer uma leitura rápida, corrida dele, rapidão, porque a história é muito boa, eu quero muito saber como ela termina ali naquele volume, estou alucinado com o plot da história, estou correndo assim como vocês fazem. Uma leitura rápida, porque eu quero pegar a história, os diálogos, eu quero saber onde chega. Acabei de ler o volume, já vi a história, agora assim como vocês, eu posso reler o gibi com calma, prestando atenção em cada quadro, vendo o que é diagramação, o que o traço, o que as cores estão querendo me dizer ali. São projetos que ainda vai demorar um pouquinho para ser publicado, divulgado como material comercial, porque a gente está bem no começo ainda dele. Mas Que é a mesma coisa com legenda sonora. exato, que é a mesma história do Legenda Sonora. A Legenda Sonora está na fase ainda de podcast, sabe? Há planos para a gente levar o Legenda Sonora em médio prazo para audiodescrições de vídeos do YouTube, que é uma coisa que faz muita falta. Sim, vocês sabem, gente, o YouTube acabou com as piadas
está sendo falado. Só que assim, por enquanto com o YouTube a gente enfrenta um problema, que é o problema de direitos. Eu autodescrevi um curta espanhol chamado El Empleo. Que é muito bom. Pois é, mas não está mais no YouTube. Eu recebi qual é o nome mesmo? Uma notificação. Strike. Tomei um strike por causa de um vídeo. Isso, foi striked. Que, tipo, eles tiraram o direito do cego poder ver o filme, porque ele não tem, ele também é totalmente som e imagem, não há diálogos. Aliás, são pequenos detalhes de som que fazem totalmente diferença, mas para o cego não adianta nada. Há uma questão muito importante nesse aspecto do direito autoral, que é o fato de que cada país lida com isso de uma maneira diferente. No Brasil, pouca gente sabe, mas se você for procurar lá na lei de direitos autorais do Brasil, você vai encontrar um artigo dizendo clara e explicitamente: não constitui, não infringe nenhum direito autoral a adaptação de uma obra para fins de acessibilidade, para que você possa torná-la acessível a pessoas com determinado tipo de deficiência ou não. Adaptações desse tipo, você pegar um livro e digitalizar ele para que o cego possa ler, ou você audiodescrever um quadrinho, ou audiodescrever um filme, mesmo que eles tenham direitos autorais, se a lei que está sendo aplicada em questão for a lei brasileira, nesse caso não constitui isso, está explícito e claramente escrito, não constitui quebra de direito autoral, mas isso é a lei brasileira. E o YouTube tem um problema de estar sediado em um lugar, fornecendo conteúdo para todos os lugares. Daí vem a discussão: até onde cabe você dar um strike em alguém que pegou um conteúdo seu que não era acessível a 2 milhões de pessoas e agora é. Essa pessoa não fez nenhum uso comercial do seu conteúdo. Na verdade, ela está divulgando o seu conteúdo para um público que nunca você ia poder atingir. E agora pode. Então, é muito complicada essa questão de acessibilidade. Por outro lado também, a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi homologada em termos constitucionais por uma cacetada de países, incluindo o Brasil em 2008, diz que todo conteúdo cultural precisa ser acessível a toda e qualquer pessoa com deficiência como ônus do Estado. Está muito claramente explicado. É o ônus do governo, é o ônus do Estado promover a acessibilidade e a inclusão. E aí eu digo, quando um projeto como Legenda Sonora vai fazer esse tipo de trabalho e tornar filmes acessíveis a pessoas com deficiência, esse projeto não está, por conta do Luigi, pessoalmente, dando conta de uma obrigação que o governo deveria ter dado conta. E novamente, se uma pessoa, uma empresa, uma pessoa física ou uma empresa estão, por conta, resolvendo um problema que o próprio governo disse que era dele, essa pessoa e essa empresa não deveria, no mínimo, receber do governo um incentivo financeiro equivalente ao trabalho que ele deveria ter tido, mas não está tendo. Então essas são todas as questões de discussões que a gente coloca ao debater a audiodescrição, acessibilidade e assim. Eu acho que o ponto mais importante ao falar sobre acessibilidade é a questão econômica. A gente não está pedindo um favor, a gente não está pedindo um assistencialismo ou uma ajudinha aqui para o ceguinho, para o surdo, porque aqui a gente está falando de audiodescrição, mas a gente poderia estar falando de closed caption para quem tem surdez, entendeu? Há uma série de acessibilidades possíveis e todas necessárias. Mas... Closed caption já funciona melhor, pelo menos, né? Sim, o closed caption já está muito mais avançado do que a audiodescrição. Mas a questão é a seguinte: eu garanto para vocês, garanto assim, eu conheço bem a comunidade de pessoas com deficiência no Brasil hoje. Obviamente não conheço todo mundo, nem a maioria, porque são 2 milhões de pessoas. Mas principalmente na área das lideranças eu conheço muita gente e eu posso garantir para vocês, todas essas pessoas abririam a carteira sorrindo para pagar os R$17 da Netflix se tivesse audiodescrição no conteúdo. E a
por isso que eu resolvi transformar para o formato de podcast. Porque como anda ainda é muito bagunçado aqui no Brasil, então, e no YouTube não adianta. Eu recebi strike. Se eu fosse tentar conversar com eles... E eventualmente a gente vai, mas tipo agora, nesse momento inicial, não adiantaria. Ia ser um tempo gigante gasto à toa. eu não diria à toa, mas que a gente pode agora gastar em projetos Não, mais justamente, práticos. à toa, no caso, tem coisa mais fácil pra gente poder ir seguindo um caminho. E justamente o podcast é só áudio. Então, o cego ele pode pegar, fazer o download no celular, colocar o fone de ouvido, sentar em casa e assistir. Porém, o ruim do podcast, questão dele ser áudio apenas, é que você não pode assistir com seus amigos. Ele não te inclui. Mas já é um primeiro passo. Porém, eu tenho outra maneira de inclusão. O que eu faço? Como tenho que montar todo um roteiro, gasto cerca de 30 horas em cada filme para montar um roteiro de audiodescrição. É um tempo gasto, tenho todo um texto já pronto. O que eu faço? Também disponibilizo para download esse texto. Então, se alguém quiser, pode pegar e imprimir e junto com o amigo cego e descrevendo do jeito que eu faço. Exato, para que outras pessoas possam fazer essa mesma audiodescrição já com o conteúdo bonitinho, porque o roteiro da audiodescrição ele já tem tudo muito bem marcadinho. Ele está marcado qual é a fala do personagem que vem antes da sua audiodescrição de agora, qual é o time code com o ponto exato em que ela entra. Então assim, a ideia de distribuir o roteiro é fundamental, não só por esse fundamento, por essa ideia que o Luigi falou, mas também porque ela está totalmente de acordo com a ideia de conteúdo aberto, conteúdo livre. A partir do momento em que aquilo já foi audiodescrito, já há um roteiro, não há necessidade de ser feito outro. A gente pode disponibilizar, as pessoas gravam a audiodescrição daquele roteiro e partem para outro, porque o que a gente mais precisa hoje é de volume. A gente tem audiodescrições muito boas, a nossa qualidade já é muito boa. De dublagem, pelo menos. Sim, mas a nossa quantidade ainda é muito pequena por N motivos. Eu me esforço para não jogar a culpa sempre no governo, porque eu acho perigoso esse pensamento de que o governo precisa cuidar da gente. Mas eu entendo que nós estamos começando um caminho agora que em alguns anos vai mudar a forma como pessoas com deficiência consomem conteúdo e participam do mercado ativo de conteúdo. Porque, novamente, como eu disse, acho que até eu posso deixar isso como consideração final para vocês. Esses 2 milhões de cegos no Brasil são como 2 milhões de pessoas que enxergam. Alguns deles estão desempregados, outros não, como pessoas que enxergam. Alguns deles ganham bem, outros não, como pessoas que enxergam. E o Lucas? Cadê o Lucas? O Lucas não tá. O Lucas Cadaeli, nosso cego mais famoso no Brasil, o Lucas Cadaeli não está aqui. Ele não está aqui hoje porque ele está trabalhando desde esse mês como engenheiro de software do Google. E o ponto é o seguinte: há cegos empregados, desempregados, com faculdade, sem faculdade, com poder de aquisição, sem poder aquisitivo, exatamente como pessoas que enxergam. Só que a diferença é que a faixa dos cegos que tem poder aquisitivo para consumir conteúdo, eu garanto para vocês, é uma faixa substancial em termos de valor econômico, em termos de número de pessoas, é suficiente para sustentar qualquer serviço funcionando, tá? Essas pessoas estão com o dinheiro na mão, balançando esse dinheiro na mão e dizendo para as produtoras de conteúdo: please take my money. Pega aqui, ó, me dá um filme, eu quero pagar por esse conteúdo. Eu quero pagar por um quadrinho que eu possa ler. Eu quero assinar uma Netflix, quero pagar por esse vídeo acessível para mim. Só que hoje em dia não deixam fazer, não disponibilizam e tudo fica na mesma. E no meu entendimento, o motivo disso é um só: a falta de percepção das empresas, principalmente das empresas de mídia, sobre o tamanho, as dimensões do mercado que eles estão ignorando e dizendo: não, a gente não precisa do dinheiro de 2 milhões de brasileiros.
os outros 198 já tá bom. Pensamento que, para dizer muito pouco, eu tenho que dizer que é economicamente burro. Exato. Eu acho que a gente, aliás, o nosso tempo já está no fim. Exato. A gente vai abrir para perguntas agora, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, alguém fica à vontade. Vamos aí. Opa, microfone, peraí aqui. Vai. Oi, meu nome é Rafa. Primeiro eu queria parabenizar vocês pela palestra, pelo trabalho que eu achei incrível. Obrigado. Infelizmente eu não tinha conhecimento. E eu queria, antes eu ia perguntar o tipo de conteúdo, mas eu já vi que ele parece bem diversificado pelo Bom Rock e o primeiro filme de 007. Então eu queria saber como é que é feito essa escolha de conteúdo. Então, inclusive eu estou vendo de mudar um pouco essa escolha de conteúdo. Eu comecei com filmes clássicos porque, como hoje em dia a televisão brasileira começou a pensar, começou a colocar, por exemplo, na Globo, tem tela quente com audiodescrição. Então, chegam alguns filmes novos de vez em quando já com audiodescrição. Só que os filmes clássicos, aquele filme que a gente está louco para assistir, todo mundo conhece, Poderoso Chefão, é um filme que eu não audiodescrevi ainda, porque é tempo pra caramba, entendeu? Um filme de 2 horas são 30 horas para roteiro, mais umas 5 horas para gravar audiodescrição. Quando o filme é legendado, eu resolvo pegar um filme legendado, porque inclusive veio essa ideia do legenda sonora, porque aqui no Brasil o cego muitas vezes ele é obrigado a ver o filme dublado, mas eu gosto de dublagem, não sou um cara contra a dublagem, adoro. Inclusive o Briggs é um dos caras que eu sou mais fã do Guilherme Briggs, mas também a pessoa tem o direito, não é questão de vamos ajudar, vamos incluir, a pessoa pode decidir se vai. Exato, não é porque a pessoa é cega que ela tem que aceitar o que tem, o que deu para fazer, o que dá para fazer, o que tem para hoje. Porque vocês, quando chegam no cinema e não querem assistir dublado, e só tem dublado, vocês viram as costas e vão embora. Vocês não falam, é o que tem para hoje. A pessoa que não enxerga deveria ter a mesma opção de falar, tem dublado só. Não, tudo bem, eu vou ver dublado. Ou então, tem dublado só. Não, esse filme eu quero muito ver no original, eu não vou ver dublado. E não é porque ela não enxerga que ela tem que ficar com o que tem. Exato, e o formato podcast possibilitou isso muito, porque eu uso completamente o estéreo. Porque, geralmente, muitas vezes é uma pessoa audiodescrevendo e uma pessoa lendo as legendas. No caso, como foi um projeto inicial meu, eu faço os dois. Só que eu uso a diferença de áudio. O filme está em estéreo, a audiodescrição sai por um fone e a legenda sonora sai pelo outro. Então a pessoa consegue diferenciar muito bem quando é o áudio do personagem ou quando é a descrição da cena. Então assim, só finalizando, respondendo a sua pergunta, o principal critério para escolher esses clássicos na legenda sonora, acredito eu que tenha sido o seguinte: o clássico é um clássico, significa que todo mundo fala sobre ele. É aquilo que eu estava falando sobre inclusão. Você imagina se você chegasse para um grupo de amigos conversando sobre rock, um lutador, e você nunca assistiu. Você não sabe quando eles gritam Yo, Adrian, você não tem a menor ideia do que eles estão falando. Isso não vai passar na tela quente. Isso não vai sair em DVD com audiodescrição. Esses clássicos dos quais todo mundo fala, a gente acredita que tem que ser esses os primeiros que o cego tem que conhecer. Porque, novamente, não é só o conteúdo, mas é a experiência de ter o conteúdo e de discuti-lo com pessoas que não têm deficiência. Acho que é bem esse o critério. E também agora para... mais uma pergunta. Bom, meu nome é o Rodrigo. Eu gostaria de saber o seguinte: a audiodescrição, vocês na verdade estão sempre correndo atrás do que foi produzido para conseguir adaptar para o cego. Existe alguma iniciativa de criação de um conteúdo original pensando em pessoas com deficiência visual? Olha, eu não sei de nenhuma iniciativa já em andamento, já em pré-produção ou algo assim. Porém, muito interessante você ter mencionado isso, porque há 2 semanas atrás, exatamente, eu conversava com uma amiga minha, Ana, de Porto Alegre. Ela é da social media e ela é formada em cinema.
E conversando com ela me propôs exatamente isso. Ela falou, meu, se a gente sentasse e pensasse num puta de um desafio, mas num desafio semiótico mesmo, de significação, pensar num filme, desde a sua concepção básica, desde o zero, pensar na produção de um filme que funcionasse para quem enxerga, para quem não enxerga, para quem ouve e para quem não ouve. Para quem tem deficiência visual, para quem tem deficiência auditiva e para quem não tem nenhuma das duas. Um filme onde você pudesse criar redundâncias semióticas entre a imagem e o som, entre as falas e o contexto. Isso ainda não existe, mas é uma ideia na qual eu venho trabalhando já umas 2 semanas pensando a respeito disso. E de repente, quem sabe aí nos próximos anos, na próxima Campus Party, eu não venho aqui para apresentar o processo. Bom, última pergunta, infelizmente a gente vai ter que fechar já. Gente, depois a gente vai desce no palco, quem quiser tirar mais perguntas, pode falar com a gente. Qualquer coisa depois, podem conversar com a gente está aqui no Campus Party até o último dia. Pode perguntar. Boa noite, meu nome é Valdir. Em caso tem uma certa pergunta, eu só conto uma experiência que eu tive. Eu tive o prazer de ter um professor cego, que é da Avenida de São Paulo, chamado Sérgio. Não sei se vocês conhecem. Desculpa, quem? Sérgio, eu não sei o sobrenome dele, não, acho que não. Ele era um professor de programação e de filosofia. E eu achei super interessante, assim, que ele era São Paulino, né? E ele descrevia os lances do jogo que eu enxergava. Exato. Ele falava assim, nossa, a coisa mais linda ali era o ratinho do lado. E ele falava o lance que, nossa, nem eu entendi do lado assim. Então, eu acho que o que você está fazendo é uma coisa que vai, tipo, eu acho que você vai dar uma vida a mais para essas pessoas. Você mesmo assim, quando eu conversava com ele só falava palavras lindas. O jogo, quando ele falava o jogo, para mim era a coisa mais linda, porque ele enxergava o jeito que ele enxergava. Então, eu acho que os parabéns pelo serviço de vocês. E tive essa experiência, realmente foi marcante na minha vida. Quando a gente estuda nos artigos, quando você pegar um artigo científico, acadêmico, sobre história da audiodescrição, há um ponto de vista que eu concordo bastante, que é o seguinte: quando você vai rastrear a origem da audiodescrição, você surge com a seguinte pergunta: o que define a audiodescrição é o público-alvo que vai consumi-la? Tipo, só é audiodescrição se for feita para cegos? Essa pergunta é muito interessante, sabe por quê? Porque eu já li um artigo dizendo que a primeira audiodescrição no mundo foi quando o primeiro radialista narrou o primeiro jogo de futebol pelo rádio. E aquilo é categoricamente uma audiodescrição para alguém que não pode ver o que está acontecendo. A questão é que nesse caso a pessoa não pode ver porque ela não está lá, não porque ela não enxerga. Mas de qualquer maneira, é uma audiodescrição. O radialista tem uma preocupação e uma técnica e um know-how totalmente voltados para... Veja, se já é uma loucura você descrever um filme de ação, está no meio do Matrix, a cena que o Neo e a Trinity invadem o prédio para resgatar o Morpheus, tiroteio para tudo quanto é lado, coisa explodindo, chute, soco. Cara, é uma loucura você conseguir descrever isso tudo sem o filme te deixar para trás. Mas loucura para mim muito maior é você conseguir descrever uma jogada que começa no meio de campo e termina num gol em 5 segundos, porque é quanto demora. É verdade. Então, a audiodescrição não é definida pelo público que a consome. A audiodescrição é definida pelo propósito, que é, por algum motivo você não pode consumir esse conteúdo visualmente, certo? Seja porque você é cego, seja porque você simplesmente não está no estádio do jogo. Então a gente vai sentar e produzir uma audiodescrição. Então percebam, ela não beneficia só quem não enxerga. Assim como um audiobook não beneficia só quem não enxerga, beneficia também quem gosta de ler no trânsito, enquanto dirige. Então, esse pensamento de que a tecnologia assistiva, a tecnologia de acessibilidade, existe exclusivamente para pessoas
pessoa cega, para a pessoa com deficiência, é um pensamento limitado. Talvez se a gente conseguisse ir para além desse pensamento, nós pudéssemos ter produtos de audiodescrição que atendessem também a vocês, as necessidades de quem enxerga, mas não está podendo olhar naquele momento. Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. É isso. Valeu. Obrigado. Bom, quem quiser acessar o site do Dr. Camarica é seguetiroteio.com. Seguetiroteio.com, vocês encontram os meus textos. Eles estão vendo bem áudio agora. Eu falo sobre audiodescrição ali, um pouquinho, eu falo sobre acessibilidade bastante, sobre vida de cego, como é, e dou bastante opiniões, vocês vão discordar de quase tudo, mas legal. Obrigado, gente.